Meu filho não me obedece no meio da rua. Me responde, fico até com vergonha, nem sai com ele, só fico em casa. Minha filha de 4 anos parece ser bipolar. Uma hora ela é um doce de criança, outra hora ela já está gritando e fazendo birra, não me obedece quando digo para tomar banho ou escovar os dentes. Às vezes só me dá vontade de chorar por não ter capacidade de a educar. Você já viveu algum desses momentos? Se você é mãe, se você é pai, eu tenho certeza que você já viveu a desobediência. E como é que a gente pode alcançar a obediência por amor? Fique aqui nesse vídeo, até o final você vai descobrir. Olá, sejam bem-vindos ao Reflexões de Mãe Prof. Aqui é o lugar onde a gente vai falar sobre maternidade, sobre paternidade, sobre obediência, como lidar com as birras e como ter um relacionamento incrível com o seu filho. Desobediência! Socorro, Deus! Eu não aguento mais a minha criança! Meu filho é muito desobediente. O seu é? Já passou por isso? Eu já passei por isso aqui em casa. E eu vou te contar como foi que a gente mudou o foco da desobediência. Primeiro ponto é que a gente precisa entender por que nós, como adultos, queremos a obediência da criança. Porque isso é tão importante para nós. A gente quer uma criança que obedeça o tempo todo, que seja perfeita, maravilhosa, que seja inteligente, que seja crítica, que seja dinâmica, não é isso? Uma criança viva. Quem não quer uma criança feliz dentro de casa? Quando eles ficam doentes, a gente já fica, tadinho, por quê, né? Não gosto de ver o meu filho doente. Porque a criança, ela traz vida, ela traz aquela sensação de bem-estar, não é verdade? Com as perguntas, com as brincadeiras. Ter uma criança em casa é sensacional, não é verdade? Ela tem alguns momentos que ela desobedece. Isso deixa a gente muito triste, muito irritado. A gente não sabe como lidar. E aí você fica pensando, meu Deus, eu quero desistir de ser pai. Eu quero desistir de ser mãe. Onde é que eu devolvo essa criança? Porque ela desobedece quando eu mais preciso que ela obedeça. Ela desobedece quando a gente está na rua, quando a gente está num lugar movimentado. Ela desobedece quando a gente está no shopping. Ela grita, eu não sei o que fazer com ela. Sabe de uma coisa? A gente busca a perfeição nas nossas crianças. Crianças são imperfeitos assim como os adultos são imperfeitos. A gente não pode exigir perfeição de um ser humano em formação. Eles estão descobrindo coisas, eles estão testando coisas. E isso vai gerar, às vezes, um atrito entre a opinião do adulto e a opinião da criança. E o que de fato é a desobediência para você? A criança ter comportamentos desafiadores é uma desobediência? A criança querer cantar no momento dela é uma desobediência? Por que isso te irrita tanto? Por que te incomoda tanto as coisas que a criança faz? Porque tudo que a criança faz é desobediência. São perguntas para reflexão, porque muitas vezes a gente exige que a criança faça o que nós queremos que ela faça. E aí, se ela não faz o que eu quero que ela faça, eu chamo ela de desobediente. Mas eu já parei para olhar para a criança e saber se o que eu estou pedindo é coerente para ela? A criança, ela precisa de adultos que sejam coerentes e que permitam a criança de viver. Se a gente for tolir a criança em todas as situações, de fato, ela vai apresentar muitos momentos de desobediência. Porque a criança, ela tem dentro dela o que Maria Montessori chamava de horn. O horn, ele vai impulsionar a criança a se desenvolver em determinados períodos sensíveis. Então, quando a criança está no período sensível do movimento, ela precisa se movimentar. Se ela está no período sensível da linguagem, ela precisa falar, ela precisa cantar. Se ela está no período sensível da matemática, ela vai fazer muitas classificações, ela vai fazer perguntas numéricas, ela vai querer saber o porquê das coisas. E se a gente o tempo todo diz para a criança que aquilo não é legal, que esse assunto não é devido nesse momento, e o que ela está falando é incoerente, que cantar não é legal, não, tem que ficar sentado, tem que ficar parado. Poxa, realmente vai ser uma criança extremamente desobediente, porque
que a gente está indo contra o impulso natural de desenvolvimento da criança. Aí vem uma pergunta muito importante: quem nós queremos que os nossos filhos sejam quando eles forem adultos? Responde aqui no comentário para mim, quem você gostaria que o seu filho fosse quando ele crescer? Muitas pessoas me respondem quando eu faço essa pergunta: eu quero que meu filho seja íntegro, honesto, eu quero que o meu filho seja verdadeiro, eu quero que o meu filho não engula sapo das pessoas, como diz o ditado popular, né? Eu quero que o meu filho coloque a sua opinião, que se imponha, mas enquanto ele é criança, eu quero que ele seja quieto, obediente, silencioso. E por que eu quero isso? Porque eu não quero ter trabalho de educar o meu filho. Eu não quero ter trabalho. Eu quero que eu fale e ele obedeça. Mas você já parou para pensar que crianças extremamente obedientes, elas podem ter alguma questão em relação a isso? Porque a criança que é muito obediente, talvez já tenha deixado de lutar para ser quem ela verdadeiramente é. Se todas as vezes que ela se impõe, alguém vem de cima para baixo e soterra ela, vai chegar um momento que ela vai desistir de lutar. E aí é aquele momento que muitas pessoas adoram. Ai, meu filho é muito obediente. Ai, é um doce de criança. Não me dá trabalho nenhum. Mas qual é o preço que você está pagando? Qual é o preço que a sua criança está pagando por ser tão obediente, boazinha, quietinha, não mexer em nada, não questionar ninguém? Qual é o preço? O preço é um adulto que não sabe expressar os seus próprios sentimentos e as suas próprias emoções. O preço é um adulto que vai recuar sempre que tiver que dar a sua opinião. O preço de uma criança extremamente obediente é um adulto que ele vai simplesmente se esconder dos problemas ao invés de resolvê-los. É isso que você deseja que a sua criança seja no futuro? Eu tenho certeza que não. Por isso, deixe de lado essa história de querer que o seu filho seja cegamente obediente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas deixe o seu filho ser quem ele é. Deixe ele fazer as perguntas, procure junto com ele as respostas, questione junto com ele, dê profundidade nos assuntos que ele trouxer e, se a desobediência surgir, analise. Eu estou dando limites e colocando as regras de forma clara e que sejam possíveis do meu filho obedecer? Se não, você precisa entrar no mundo da criança. Se coloque no lugar dela. Imagine-se como sendo a criança e alguém falando com você do jeito que você fala com o seu filho. Você já fez esse exercício? É um exercício extremamente poderoso para você perceber o quão difícil é estar na pele da criança em determinados momentos. Há muito comportamento das crianças que irrita os adultos. A gente pede para a criança parar, mas a criança está ali no ímpeto, precisando daquilo. E a gente pede para ela parar, ela não para, e isso a gente chama de desobediência. A gente precisa observar os nossos sentimentos como adultos e entender que criança é criança. Criança tem comportamentos irritantes e vai ser assim para sempre. Por quê? Porque eles estão descobrindo coisas. Eles estão descobrindo que a voz faz diferentes tonalidades quando ele canta ou quando ele assovia. Eles estão descobrindo como é batucar na mesa e batucar numa coisa de metal. Eles estão fazendo grandes descobertas científicas, inclusive. E muitas vezes são tolhidas porque o adulto deseja uma obediência constante. E por que é que a criança desobedece tantas vezes? A criança também desobedece porque ela não tem a formação do cérebro completa. E muitas vezes ela não sabe qual decisão tomar. E aí ela acaba desobedecendo. Então, você precisa estar atento às sensações que a criança está demonstrando, as emoções que ela está demonstrando, porque isso vai te indicar se ela está desobedecendo por conta da natureza, do harm, ou se ela está com uma dificuldade de elaborar a emoção, o sentimento dela. É necessário que a gente dê repertório para a criança. E como eu faço isso?
conversando com ela nos momentos de calmaria. Nos momentos de desobediência, o sermão não resolve de nada, só irrita mais a você, só deixa a criança mais chateada e se sentindo impotente e incapaz. Então não estou dizendo aqui que você tem que dar sermão para sua criança. Isso não vai resolver o problema da desobediência, mas você precisa, primeiro de tudo, se conectar com essa criança, para que assim você consiga entender o mundo dela, o lado dela, trazer o limite de uma forma que ela possa compreender. As crianças precisam de limites e precisam de limites que sejam claros e que sejam fáceis de serem cumpridos. Se você dá para a criança uma regra que ela não pode cumprir, é possível, por exemplo, caminhar com a cabeça no chão? Não é possível. Essa é uma regra que não dá para cumprir. Veja se as suas regras estão de acordo com a idade da criança. Se a gente dá limites que a criança não pode executar, como ela vai fazer? Qual vai ser o nível de desobediência? Grande, com certeza vai ser grande. E outra coisa, não espere que a criança mude o comportamento dela por ela mesma. Nós precisamos mudar o nosso comportamento para que isso reflita na criança e ela mude o dela. Nós somos espelho para nossa criança. Se eu fico irritada, se eu fico brava, se tudo eu digo não para a criança vai fazer a mesma coisa comigo. Ontem meu filho estava lendo um livro que eu tenho aqui, 50 coisas que os pais nunca deveriam dizer para os seus filhos. Ele achou na minha estante e estava folheando o livro e de repente ele se deparou com uma frase e falou: "Mãe, você já falou essa frase para mim. Olha aqui, tá escrito aqui, ó, 50 coisas que os pais nunca deveriam dizer para o seu filho." E aí quando eu li a frase, eu falei: "Realmente, eu já falei essa frase para você, filho." Foi em um contexto onde eu não estava no meu juízo pleno, mas eu falei: "Me perdoe novamente por ter falado isso." "Não, mãe, tá tudo bem, às vezes a gente erra, né?" Mas ele também achou uma frase que ele já falou pra gente, porque ele ouviu alguém falando e ele veio e falou pra gente. E aí ele achou lá, falou: "Ixi, esse aqui eu já falei, porque fulano falou não sei o que uma vez e eu vi e eu já falei." Então também não pode falar, né, mãe? O filho também não pode falar pro pai isso, né? Então, as crianças são reflexos da gente. O que a gente faz como adulto, eles vão reproduzir. Se eu sou nervosa, estressada, meu filho vai ser nervoso e estressado também e vai desobedecer, porque a luta pelo poder vai ser constante na minha casa. Eu quero ganhar, mas o meu filho também quer. E aí a gente fica num cabo de guerra constante, uma briga pelo poder constante, porque ninguém quer perder. Mas a obediência nada tem a ver com perder ou ganhar. A obediência tem a ver com respeito e admiração. A criança, ela vai obedecer quando ela compreender os limites e as regras que tem na sua casa, quando ela entender que eles são para a segurança e proteção dela, quando ela perceber que você faz as regras ou que você impõe os limites porque você a ama e não porque você quer que ela te obedeça, porque você é o pai, você é a mãe, você manda e ela tem que obedecer e ponto, acabou. Não, é importante que ela faça parte desse momento. Se existe um momento em que a criança não está cumprindo com as regras estabelecidas, é preciso sentar numa reunião de família mesmo. Senta pai, mãe, filho, filha e vamos conversar. Olha, tenho percebido. Coloque a sua opinião, coloque como você está se sentindo. Sim, é importante que você fale sobre os seus sentimentos para que a criança respeite também os sentimentos que você tem, que você está sentindo no momento. E espere e dê a voz para que ela fale. Dê a ela a oportunidade de dar sugestões de como cumprir aquilo sem gerar estresse para todo mundo. E se vocês estão num conflito, a primeira coisa é se lembrar: quem é o adulto aqui? O adulto sou eu sou mais velha, eu tenho maior capacidade de raciocínio lógico do que a minha criança, que muitas vezes é imbuída pelas emoções e ela não sabe como sair disso. Eu sou adulto, então, filho, com licença, eu não estou conseguindo raciocinar no meio dessa discussão. Eu vou precisar me retirar. Eu preciso de um tempo para respirar. E depois que eu me acalmar, nós podemos voltar e conversar novamente. Então fale o que você vai fazer, ao invés de vai você agora para o seu quarto descansar, pensar no que você fez e depois você volta aqui e a gente vai conversar. Entende a diferença? Eu vou agir. E aí você pode sugestionar para a criança também. Filho, se você quiser, você também pode
tomar um tempo para se acalmar, respirar, tomar uma água, e aí depois nós dois voltamos e conversamos sobre isso. Combinado? E aí você se retira, nem que seja para o banheiro. Fica lá um pouquinho, até você realmente se acalmar, até você pensar em alguma coisa. E aí você volta. E aí vocês conversem. Não deixa que isso passe. Não deixe que isso fique esquecido. Porque quando você esquece ou você finge que esqueceu, esse problema não é resolvido e ele volta, viu? Ele volta a te assombrar e volta com muito mais força. E aí você não sabe como lidar de novo e isso só vai virando uma bola de neve. Aí vem as pessoas e dizem assim pra mim: Regina, eu resolvo isso de uma forma muito prática. Eu dou umas palmadas no meu filho e pronto, tá resolvido o assunto. Ninguém mais fala sobre isso. A punição funciona assim. Sabia? Você já experimentou a punição na sua casa? Não experimente se você não experimentou. Mas quem experimentou diz que ela funciona. Ela funciona quando? No momento. A punição, ela cessa o mau comportamento da criança instantaneamente. Mas você já pensou o que isso pode causar na criança mais adiante? Escuta esse relato. Tenho um filho de 3 anos e não estou sabendo lidar com ele. Tudo que eu falo, ele diz não. Não sei o que eu faço, eu juro, me sinto uma inútil. Converso com ele, dou umas palmadas, mas não adianta de nada. Me sinto uma palhaça no meio de um circo. Ei, você já se sentiu assim também? Eu já. Eu também já dei palmadas no meu filho. Eu também já achei que as palmadas resolveriam um problema dele. Mas quer saber? Não resolveram. Porque mais tarde, o mau comportamento voltou e voltou ainda pior. E aí, para você curar ou sanar um comportamento ruim, que você já deu uma palmada, você vai dar 2, você vai dar 3. Você vai aumentar a violência e não vai resolver. Sabe por quê? Tudo que a sua criança quer é ser aceita e se sentir importante. Quando você pune, ela sente raiva, ela sente vontade de fugir, ela sente vontade de desaparecer, ela sente vontade de fazer pior. E não é porque ela quer apanhar de novo, não. É porque ela sabe que isso vai te magoar e ela vai fazer pior da próxima vez. Porque você não está controlando os seus sentimentos e as suas emoções. Ei, é na hora da gente mudar como adulto. Deixar de responsabilizar a nossa criança pelo mau comportamento dela e pegar a responsabilidade para nós, de mudarmos o nosso comportamento, para que a nossa criança veja qual é a maneira adequada de se comportar. Viu? Dá certo. Conversa com essa criança. Sabe que a criança precisa de previsibilidade. Sim, antes de sair com a criança, faça combinados com ela. Nós vamos sair agora, nós vamos fazer tal coisa na rua, nós vamos fazer isso, nanana. Explique exatamente qual é o roteiro, dê a ela a oportunidade de participar, né? Ó, a gente vai comer aqui, o que você quer comer? E dê opções possíveis. Não falando que você vai deixar a criança definir qual é o roteiro do seu dia, não é sobre isso. É sobre permitir, em poucos momentos, que ela participe. E você vai ver que o senso dela de pertencimento vai ser tão grande, ela vai se sentir tão importante, que aos poucos o mau comportamento dela vai cessando. Mas você precisa se conectar, permitir que a criança faça parte, dar a ela previsibilidade para que ela entenda o que vai acontecer. E você precisa, acima de tudo, se comportar como um adulto precisa se comportar, para que a sua criança saiba qual é o espelho ideal, o que ela tem que fazer, como ela tem que falar. Se eu trato a desobediência como uma maneira para punir meu filho, estou fazendo tudo errado. Eu preciso tratar a desobediência como uma oportunidade de ensinar o contrário para o meu filho. Se você ver isso como oportunidade, eu tenho certeza que a sua relação com o seu filho vai mudar. Mas precisa mudar primeiro dentro de você. Então, o que é que a criança pode fazer em casa que vai trazer para ela esse senso? Às vezes é só colocar a roupa suja no cesto. Quando a criança tem alguém para fazer tudo por ela, ela não se sente importante.
Parece que é legal servir a criança constantemente, mas a criança, ela se sente inútil, porque ela não pode fazer nada. Recentemente eu estive com uma família de uma criança, quase adolescente já, né? Bem dizer, adolescente de 15 anos, em que o pai colocava as meias no pé dessa criança. Não, mas a gente põe e tal, e aí, porque, né, ficar com o pé no chão, tudo bem, mas ele é completamente capaz de vestir uma meia. Ah, sim, é um adolescente, né, tem uma condição diferenciada, sim, mas nenhuma deficiência física, completamente capaz de tomar decisões, inclusive, mas não o faz, porque alguém faz por ele constantemente. Compreende? Você não precisa ter dó da sua criança. Você vai dar para ela responsabilidade. E a responsabilidade é algo que transforma a vida do ser humano. Não sei se você já esteve desempregado. Como você se sente antes de arrumar um novo emprego? Poxa, difícil, como é ruim ficar sem fazer nada. Ai, tô aqui procrastinando coisas porque eu não tenho uma responsabilidade. A responsabilidade muda a vida das pessoas e das crianças também. Não estou dizendo que agora ela vai ser responsável pela casa toda, não. Uma única responsabilidade diária por dia, um pouquinho de coisa que ela faz junto com você, não é o dia inteiro, mas é um pouquinho, uma coisinha aqui, outra ali, o que você se sentir tranquila de fazer com a sua criança, e ela vai se sentir muito melhor dentro de casa. Ela vai admirar você porque vai passar tempo com você e ela vai ver como a minha mãe é forte, como meu pai é potente, eu quero ser como eles, entende? A criança vai estar ali pertinho, ela vai se sentir amada e ela vai querer ser igual. Você precisa ser o maior exemplo da sua casa, para que a criança obedeça, não porque ela tem medo de apanhar, para que ela obedeça porque ela ama você, para que ela obedeça porque ela admira você e ela compreende que os limites que você dá são limites de amor, são limites que vão trazer segurança e liberdade para ela. E quer saber? Esqueça as expectativas. Quando a gente coloca expectativas em alguma coisa, a gente busca a meta constantemente. Então eu quero que o meu marido faça algo para mim e eu fico infernizando até que ele faça. E aí ele vai fazer porque eu irritei ele, a ponto dele falar, vou fazer isso aqui para essa mulher porque tá demais. Mas quando eu deixo as expectativas de lado e a coisa acontece, eu fico feliz porque aconteceu de forma leve. Então deixa as expectativas de lado e aí você vai experimentar de um relacionamento muito mais leve e tranquilo com a sua criança. Em vez de focar na desobediência, foque nos pontos positivos e você vai perceber os benefícios que você vai trazer para o seu lar. Quais são as coisas boas que o seu filho faz? Fortaleça isso, dê a ele a oportunidade de fortalecer as coisas boas que ele faz e automaticamente as coisas ruins vão diminuindo. A criança que quer se sentir importante, aceita, amada, ela precisa fazer parte do movimento da casa. O que a gente faz é focar nas coisas ruins e as coisas boas vão diminuindo. Mas a gente precisa focar no que é bom, no que traz alegria, no que traz felicidade. Nós precisamos focar no que é incrível para nossa criança e para nós, para que a gente viva em harmonia, para que a gente tenha um lar de paz, de tranquilidade. Então, ao invés de você ficar olhando o mau comportamento dessa criança, veja isso como uma oportunidade de aprendizado e foque no que é melhor no seu filho, no que ele tem de melhor. Momentos ruins vão acontecer para você que tem uma criança de 2, de 3, de 5, de 7, de 10 anos, não importa, porque as crianças estão em constante aprendizado e crianças são crianças. Então, deixe as expectativas de lado e viva de forma leve. Pare de olhar para o que os outros vão pensar e pense no que é melhor e mais importante para sua família. Você quer ter um adulto capaz de desenvolver todas as suas habilidades cognitivas e de saber como lidar com as suas emoções, colocando a sua opinião de forma respeitosa com os outros. Não busque uma criança extremamente obediente. Busque uma criança
que vai obedecer você, porque admira o adulto que você é e deseja ser como você. Queridos, se esse vídeo foi relevante para você, clica aqui no joinha, compartilha com algum amigo que precisa ouvir isso aqui também. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem novidade por aqui. Um grande abraço para você e até mais!